Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aqui para quem inscreveu aqui no canal. A Maria Santos, né? Ela é de Ouro Branco, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. Tem três aqui mulheres, né, também, que o nome é bem parecido, tá bom? Aliás, é a mãe e as duas filhas. Vou mandar um forte abraço para vocês também. A mãe é a Eliane Rodrigues Santos e as duas filhas dela. Uma se chama Eliana e a outra Liliana, né? Os três nomes, aliás, parecem muito, né? Um com o outro aqui, né? Os três nomes, repara só. Eliane, Eliana e Liliana, né? Os três nomes se parecem muito. Isso me fez lembrar aquele desenho lá das meninas super poderosas, né? Deve ser o apelido delas lá, as meninas super poderosas. Das meninas super poderosas, os nomes dela eu lembro que era uma era Docinho, a outra Frozinha e a outra Lindinha. Eu acho que era isso, né? Eu gostava bastante daquele desenho. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue-me de hoje, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de Juízes, fazer um resumo do livro de Juízes aqui bem rapidinho e contando uma parte da história que é muito chocante no livro de Juízes, tá bom? Bom, eu vou começar aqui lendo um versículo que diz assim, ó: E naqueles dias não havia reis em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Bom, esse versículo aqui, na verdade, ele está repetido em vários lugares no livro de Juízes. Eu encontro ele no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19 e também no capítulo 21, na pesquisa que eu fiz aqui, tá bom? Parece aqueles trabalhos de escola, né, dos jovens, né, que eles só pegam na internet ali, copia e cola, né? Então esse versículo ele está 4 vezes, pelo menos, aqui no livro de Juízes. E tem um outro que eu fiz uma pesquisa aqui, tem mais tem 6 vezes, pelo menos, né? O outro versículo ele diz assim, ó: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Bom, o primeiro versículo que eu li, né, fala que naqueles dias não havia rei em Israel. O problema de Israel não era ter um rei, porque Deus era o seu rei, só que eles não se deixavam ser governados por Deus. Então o problema não é que não tinha um rei, tá bom? É porque eles não se deixavam ser governados por Deus. A outra coisa que falou aqui é que eles faziam cada um o que parecia bem aos seus olhos. E o problema de fazer o que cada um pensa que é bom aos seus olhos é que eles não fazem o que é bom aos olhos de Deus, que é o versículo seguinte que eu li, né? Que diz aqui: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, se eles tivessem alinhado com a vontade do Senhor, eles iam fazer as coisas do Senhor, mas não estavam. Então, esse outro versículo aqui, ele se repete pelo menos 6 vezes, né? Mais uma vez, aquele sistema de copia e cola, tá bom? O que nós podemos aprender aqui no livro de Juízes com esses versículos? Que quando o povo ele está com a ausência de Deus, eles entram em decadência e acontece várias barbaridades, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Bom, vou começar compartilhando aqui no livro de Juízes, capítulo 19, o versículo 2. O que está acontecendo aqui, né? Um levita havia contraído ali um outro casamento, ele contraiu uma concubina, tá bom? E aí o que acontece aqui no versículo 2 que fala sobre esse casamento desse levita com essa concubina? Diz assim, ó: Porém a sua concubina adulterou contra ele e deixando-o foi para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Bom, aqui a palavra que fala da concubina que ela adulterou, na verdade em Israel esse pecado de adultério era apredejamento que acontecia, tá bom? Aqui a palavra hebraica, ela permite também colocar a palavra adulterou aqui como desagradou-se, né? Ela se desagradou do marido dela e voltou para a casa do pai. Também essa palavra aqui que está adulterou permite a tradução de dizer não foi fiel, tá bom? Aí talvez por isso que colocaram aqui adulterou. Mas pode ser que a mulher não foi fiel no sentido de permanecer no convênio com o marido.
porque o casamento ele é um convênio, e aí ela quis se separar. As mulheres não podiam pedir divórcio, né? Mas ela desagradou. Na verdade, a tradução permite isso, que ela se desagradou do marido, não conta o motivo aqui, e ela vai para a casa do pai e fica lá, né? A saber, 4 meses. Por quê? Depois de 4 meses, o próprio levita ele vai atrás da mulher, tentando resgatar esse casamento. Mas não pense que o levita ele é tão bonzinho na história, não, porque não é contado aqui por que, que a mulher foi embora, tá bom? Por que, que ela se desagradou do marido e preferiu voltar para a casa do pai. Mas é certo uma coisa, né, que no próprio texto que eu vou ler aqui mostra que esse levita ele não tinha tanto amor assim por essa mulher, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então o que que aconteceu aqui? Esse levita ele vai então, eu vou tentar resumir o mais rápido que eu puder aqui, tá bom? Esse levita então ele vai até a casa dessa mulher, ele leva ali 2 jumentas para trazer ela de volta, né? E leva um servo dele também para estar junto na viagem ali. Ele chega então até a casa do sogro dele e ele é muito bem recebido, né? Ele é muito bem recebido ali e pede para a mulher voltar e parece que há um acordo que eles vão voltar, tá bom? E aí o que que acontece? O sogro pede para ele ficar ali, eles ficaram ali durante 3 dias, eles se alegraram e de alguma maneira a gente consegue observar no texto aqui que o sogro dele ele é muito hospitaleiro. E toda vez que ele vai embora, né, depois de 3 dias ali, ele fala assim, não, não vai embora não, fica um pouco mais, come aqui, fica aqui. Então a gente observa no texto que o sogro dele é muito hospitaleiro. Depois de 3 dias, no 4º dia, ele fala, não, tá muito tarde, não vai embora hoje não, fica mais uma noite aqui, eu peço. E no 5º dia também ele fala isso, só que o levita falou, não, eu tenho que ir embora, né, apesar dele já ter amanhecido o dia, ter comido ali, ele pega mesmo assim, né, a sua esposa, o seu servo, os jumentos ali e vai embora, tá bom? E aí segue aqui o texto, tá bom? E aí o que que acontece quando ele está seguindo viagem aqui em Juízes capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim, ó, estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, ou seja, o dia já estava se pondo, né, acabando aquele dia, né, estava perto de acabar aquele dia, ele estava perto de uma cidade chamada Jebus. E aí o que que acontece aqui? E disse o moço aqui é o ajudante dele, né, aquele servo que ele tinha, disse o moço, vamos agora e retiremos para essa cidade de Jebuseus, e passemos a noite ali. Porém ele disse ao seu senhor, não, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passamos para Gibeá, né? Eles queriam ir para uma cidade mais à frente, porque aquela cidade ali dos Jebuseus, ela não era uma cidade israelita, tá bom? Então eles queriam ir para uma cidade mais para frente para estar junto com o povo de Deus, né? Aliás, o povo de Deus, a casa de Israel era a igreja, né, na verdade, ali era o povo do Senhor, o povo do convênio. Então ele não queria passar uma noite numa cidade que não tinha os israelitas, então ele quis ir para a cidade seguinte, que era a cidade ali que era dos Benjamim, tá bom? Da tribo de Benjamim. Então segue o texto aqui, ele vai lá para essa cidade que é dos Benjamim, e ele fica na praça lá, né? Ele fica na praça, é mencionado, porque ele não acha ninguém que convide ele para casa. E na verdade, na lei de Moisés, tinha isso por lei, que era para tratar bem os estrangeiros, quanto mais se fosse um israelita, né? Então era muito estranho naquela cidade que ele ficou na praça e ninguém o convidou, tá bom? Mas passando ali, um homem de idade já velho, conforme o texto aqui, ele era da tribo de Efraim e ele estava morando ali na tribo de Benjamim, tá bom? Ele tinha alugado ali algum lugar para ele fazer plantação, coisa assim, e ele estava vivendo dessa maneira ali. Então, ele estava ali e ele convidou esse senhor na praça, perguntou de onde você vem, para onde você vai, e convidou esse homem para a casa dele. Esse homem pegou e falou, né, o levita, olha, eu tenho pão para mim, tenho alimento para minhas jumentas, pasto, comida para minha esposa aqui, para o meu servo, só me falta um lugar para dormir, né? E aquele levita,
levita ele só precisava de um lugar para dormir. E o Efraim, né, ele pega e convida, então, não, vem para minha casa, não fique, ele insistiu, não fique na praça, né? Parecia que ele sabia ali que aquela praça era perigosa ali. Então, o que que acontece? Ele vai então e vai para a casa do Efraim, né? Daquele Efraimita ali. Só que no meio da noite, olha o que acontece aqui em Juízes capítulo 19, versículo 22. E estando eles alegrando-se no seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falando ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora esses homens que entrou na tua casa, para que o conheçamos. Esse verbo aqui, o conheçamos, né, que queriam tirar ele porque eles queriam ter relações com ele. Né? Isso lembra muito bem a história lá de Sodoma e Gomorra, a cidade que foi queimada pelo Senhor. O mesmo vai acontecer com essa cidade aqui, tá bom? Ela vai ser totalmente queimada por conta desse pecado aqui. A gente vê aqui que é um pecado homossexual, né? Eles queriam o levita ali para praticar esses mau hábitos ali que eles tinham, tá bom? Então ele fala dessa maneira aqui. Aqui o que eu posso tirar dessa lição aqui também é que quando o texto diz aqui, os homens que daquela cidade eram filhos de Belial. Belial, ele é uma palavra em hebraica que significa desprezível e imprestável, tá bom? E também, eu não sei se você já ouviu falar, mas Belial, ele é um título do inimigo, tá bom? Um título de Satanás, de diabo. Então, aqueles homens que estavam procurando fazer isso, o texto diz que eles eram filhos do diabo, tá bom? Por causa das práticas que eles faziam, tá bom? Então, é mencionado aqui, essa tradução permite isso, né? É um comentário que eu estou fazendo, aliás, aqui. Então, eles queriam abusar ali deles e, estranhamente, o homem ali que era da tribo de Efraim fala com eles, não, esses homens estão sob a minha proteção, tá dentro da minha casa aqui, vocês não podem fazer tal coisa. Mas eles insistiram tanto e eles iam invadir a casa. Então aquele homem pega e fala assim, eu tenho aqui uma filha, né, e tenho também a concubina, a esposa do levita, façam com ela o que vocês quiserem. No texto está escrito aqui dessa maneira. Nós sabemos que lá em Sodoma e Gomorra, quando acontece isso com Ló, né, que ele havia abrigados ali os homens de Deus, anjos, né, quando eles pedem isso, tem uma tradução de Joseph Smith que permite uma clareza maior no texto ali. E eu não sei se a mesma clareza se aplica aqui, porque Joseph Smith não chegou a traduzir essa parte aqui, ou pelo menos eu não tenho essa parte da tradução do livro de Juízes por Joseph Smith. Então o texto fica meio obscuro nessa parte aqui para mim. Mas o que dá a entender é que esse homem, ele estava oferecendo então ali a esposa do levita e a filha, né, para que eles não invadissem ou fizessem mal àqueles homens. Bom, na verdade, no texto dá a aparecer aqui que ele acha que tem muito mais valor o levita, um sacerdote de Deus, do que aquela mulher. E isso não existe. Então, todos nós temos valor para Deus. Mas ele julgou dessa maneira, né? Antigamente, e até mesmo hoje em dia, a gente vê aí um preconceito da parte de pessoas que falam, um preconceito achando que as mulheres são inferiores, quando na verdade elas têm o mesmo valor. Para Deus, todos têm o mesmo valor no plano dele. Bom, a mulher não é mais importante que o homem e nem o homem é mais importante que a mulher, tá bom? Deixando bem claro aqui que para Deus isso não existe, né? Isso aí são culturas que as pessoas têm. Então aquele homem que era da casa, ele pega e empurra, né, a concubina, a esposa daquele homem para fora. E aqueles homens pegam e fazem maldade com ela a noite inteira ali, tá bom? E o que é de arrepiar no texto aqui, que eu vou compartilhar com vocês, né, é a parte aqui, o versículo 27 de Juízes 19, né? Que é o dia seguinte, quando o levita se levanta para ir embora. A mulher dele não estava em casa. E olha só o texto aqui, eu vou pausando e fazendo um comentário aqui, ó. E levantando-se o seu senhor pela manhã, abrindo a porta da casa e saindo para seguir o seu caminho, eis que a mulher
eis que a mulher sua concubina jazia à porta da casa com as mãos sobre a limiar. Bom, então, primeira coisa que eu notei aqui é que o homem levantou de manhã, então ele estava deitado, né? E ele levantou-se para seguir o seu caminho. Eu acho que o texto deveria dizer aqui que ele deveria levantar-se para ir procurar a esposa dele, mas não foi isso que está dizendo aqui. Ele ia seguir o seu caminho. Quando ele abre a porta, ele vê então a mulher ali com a mão estendida na limiar, né? Está escrito aqui. Limiar é a entrada da casa ali, né? Pode ser ali com a mão como se fosse no degrau, entrando na casa ou coisa assim, tá bom? Então ela estava com a mão estendida ali. E o texto continua dizendo, né? Ele disse assim para ela: levanta-te, vamos, vamos, né? Porém ela não respondeu. Isso também me chateou bastante quando aquele homem vê a esposa deitada ali no chão, né? E ele diz: levanta-te, vamos embora, né? Eu acredito que ele deveria se jogar, né, aos pés ali, tentar socorrer de alguma maneira, mas o texto diz que ele mandou ela se levantar para que eles pudessem seguir viagem. Eu achei isso uma frieza muito grande. E como ela não respondeu, ele viu que ela estava morta. Então ele pega ela, coloca sobre a jumenta e vai embora com ela morta mesmo. E aí ele faz uma coisa, né, que é bem assustadora aqui no livro de Juízes. Ele pega a mulher ali, indignado pelo que aconteceu, ele, ele divide a mulher em 12 partes e manda cada uma das partes para as 12 tribos de Israel. E aí as tribos de Israel falam: não, nunca se viu isso em Israel, desde o tempo que saiu do Egito até agora. Nunca se viu isso. Todos eles se reuniram, tá bom? Para fazer conselho, o que tinha acontecido e tomar testemunho, o que é isso que tinha acontecido. E aí então todos se reúnem e aí dão a palavra então para o levita, né? Para o levita falar o que aconteceu, e ele contou: foi assim, assim, eu estava viajando, entrei na casa do homem, eles invadiram a casa, contando que foi a cidade, quem eram os homens, que ele estava na cidade de Benjamim ali. Então era algo horrível que tinha acontecido. E aí então todos as tribos de Israel, né, e como um só homem, falaram: nós não vamos embora enquanto nós não resolvermos esse assunto, tá bom? E aí então eles se juntaram ali e, e mandaram conselho, fizeram um exército, né? Eles estavam reunidos, para vocês saberem aqui, em 400 mil homens. Eles chegaram a se reunir aqui. Então eles pegaram e mandaram, né, mensagem para... Mandaram um grupo de pessoas ir até a tribo de Efraim para pedir então que eles entregassem aqueles homens para que eles pudessem fazer justiça. E aqui vai dar só coisa errada daqui para frente também, tá bom? Então, vou compartilhar aqui, né? A tribo de Efraim, ela se recusa a entregar os filhos de Belial. Novamente aqui falando que é filhos de Belial, filhos do inimigo mesmo. O que é muito estranho a tribo de Efraim fazer isso. Por quê? Porque aqueles homens eram culpados, né? E se eles estavam defendendo pessoas que estavam erradas, é porque eles tinham essa prática, né? A gente consegue observar que quando aquele levita chegou naquela cidade, ninguém ofereceu hospitalidade a ele, ninguém convidou ele, a não ser, conforme diz um texto, um homem que era de Efraim, que convidou ele para entrar na casa porque ele morava ali, porém a cidade era da tribo de Benjamim, tá bom? Então eles tinham aquela prática ali. Então, isso foi horrível. E além dos filhos de Israel, né? Dos filhos de Israel, não, da tribo de Benjamim, proteger os filhos de Belial, filhos do demônio, vamos dizer assim, esses homens que fizeram essa atrocidade, ainda eles falaram assim: e nós vamos lutar contra vocês. Eles foram contra as outras tribos, né? Então, o que as outras tribos tiveram que fazer? Eles se reuniram e aí eles lançaram sorte de quem iria atacar Benjamim, né, a cidade de Benjamim ali. O que está acontecendo aqui? Eles foram lá atacar a primeira vez. Tem um assunto bem importante aqui, que entre os exércitos de Benjamim, havia 700 homens que eles eram muito bons na pedrada, né? Eles tinham uma funda ali, e eles colocavam a funda, a pedra ali, girava e eles conseguiam acertar.
o texto diz aqui que eles conseguiam acertar um fio de cabelo, que a mira deles era muito boa. Então era como se fosse o exército deles ali e esses 700 era como se fosse a tropa de elite, né? Aqueles que vão com sniper ali. Então eles tinham um poder militar muito forte por causa da habilidade dos Benjamim ali, tá bom? Então eles descem, né? A tribo de Judá desce para lutar a primeira vez ali com Benjamim. Tá bom? Eles pediram. Agora veja bem aqui, deixa eu ver se eu acho o número aqui. Eles haviam reunidos da tribo de Benjamim aqui um número muito grande de soldados. São mais de 23 mil. Eu não sei onde eu coloquei aqui. Mas são mais de 23 mil soldados. Tá bom? Mais de 26, eu acho, 27 ou 28 mil, alguma coisa assim. Soldados para lutar contra as tribos de Israel, querendo defender um grupo, né? Quantas pessoas estavam ali na casa daquele homem para fazer aquela maldade, né? Eu acredito que não pode ser mais do que 30 pessoas. E mesmo assim eles quiseram defender essas 30 pessoas. Era mais fácil entregar. E por causa de não entregar, a gente vai ver que vai haver muita morte aqui. Então, a primeira tribo que atacou foi Judá. Ela subiu primeiro. E quando ela subiu, né, ela foi derrotada. E dos que morreu da tribo de Judá ali, foi 22 mil homens, né, morreram da tribo de Judá. Então, quando morreu essa grande massa, eles se reuniram novamente, a tribo de Israel, choraram, pediram ao Senhor que desse vitória a eles, né, perguntou ao Senhor se deveriam atacar novamente. O Senhor disse, vai, e eles vão de novo. Então eles se reúnem de novo, vão atacar, e mais 18 mil ali pela segunda vez é derrotado ali, mais 18 mil homens, né, das tribos de Israel, e Benjamim sai novamente vitorioso. E aí o versículo aqui, eu devo ler esse versículo aqui, eu estou no capítulo 20, versículo 26. Esse versículo diz assim: E então todos os filhos de Israel e todo o povo subiu e foram a Betel, e choraram, e ouviram ali, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e oferta pacífica perante o Senhor. Então eles fizeram algo que eles não haviam feito antes, se humilharam perante o Senhor. Após perder 2 vezes a batalha ali contra Benjamim, eles se humilharam perante o Senhor, jejuaram, buscaram o Senhor com mais força, e aí veio a resposta do Senhor dizendo, subi, e amanhã eu te entregarei na tua mão, né? Então o Senhor tinha mandado das outras vezes ele ir, mas não disse que daria a vitória. E dessa vez o Senhor, certamente vocês terão a vitória. Então eles armam uma estratégia de guerra aqui, tá bom? E o que era para ser uma justiça acaba se tornando vingança, né? Os filhos de Israel acabam usando um peso muito grande na medida ali para destruir a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim vai ser praticamente extinta, né? Quase extinta ali, e aí eles vão ter que armar um estratagema para salvar essa tribo aqui. Então o que acontece? Eles descem para lutar contra os Benjamim e eles começam a pelejar ali, lutar. E aí eles vão fugindo um pouco e voltando, e os da tribo de Benjamim vai vindo atrás deles e lutando. Eles conseguem inclusive matar uns 30 deles ali da tribo de Israel. E eles ficam segurando o terreno ali, querendo fugir. E Benjamim só pensando, nossa, nós já ganhamos 2 vezes e dessa vez nós vamos ganhar novamente. E isso era uma armadilha que eles haviam feito, né? Um plano que eles haviam feito. Enquanto eles fizeram com que a tribo de Benjamim o seguissem para um campo aberto, né? Outra tribo entrou na cidade de Benjamim e mataram todos, não deixou sobrar ninguém naquela cidade. Matou mulheres, crianças, matou tudo, tá bom? Ao fio da espada ali. E aí então, após matarem todos, eles pegaram e incendiaram a cidade como um sinal, né, para as outras tribos atacar então a tribo de Benjamim. Eles estavam muito irados porque eles haviam perdido 2 vezes ali a guerra contra Benjamim. Então, quando a tribo de Benjamim viu a fumaça subindo da cidade deles, aí eles viram que eles haviam sido enganados, que eles estavam perdidos e começaram a fugir. Mas aí o exército todos dos Israel começaram a cercar e matar, eles fugiram para o deserto, eles foram matando. De todos que sobraram da tribo de Benjamim, foram 600 homens, nada mais, e eles fugiram
para o deserto e ficaram lá escondidos. E depois, né, as outras tribos de Israel se deram conta do mal que havia feito, né, que eles foram além da medida, né, o Senhor deu a vitória para eles, mas eles abusaram e mataram todos ali. E aí então eles pegaram e começaram a chorar, dizendo, hoje em dia não vai existir mais uma tribo, né, de Benjamim, porque matou todas as mulheres. Como é que eles iam continuar a ter uma tribo ali? Havia 600 homens apenas, né? Então, para desfazer esse mal, eles fazem um mal pior ainda, né? Eles falam, quem não subiu conosco para batalhar contra a tribo de Benjamim? Nós falamos que essas pessoas iriam morrer, né? Aí tinha uma cidade lá que não tinha subido, então eles vai lá e mata todos os homens e sobra ali só as mulheres, tá bom? Sobrou 400 mulheres virgens. E aí eles pegam e mandam mensagem para a tribo de Benjamim, que estava lá no deserto com medo, falou, ó, a gente não quer que uma tribo suma do mapa, né? A tribo de Benjamim ia sumir do mapa das 12 tribos de Israel. Então ele falou, nós não queremos. Volta para a cidade de vocês e aqui tá as mulheres que nós arrebatamos de outra cidade para vocês, e entrega. Só que tinha 600 homens, ficou faltando 200 mulheres ali. E aí então eles falam novamente, olha, nós prometemos, né, que nós não daríamos nossas filhas a vocês, tá bom? Eles haviam feito um juramento antes da batalha, né, quando aquele levita prestou aquele testemunho do que havia feito, né, que eles haviam feito a esposa dele, então eles fizeram esse juramento e agora eles faz uma outra estratégia para que aqueles 200 homens possam ter mulher. Então ele vai lá e instrui eles, vai lá e rapta as mulheres que estão indo lá perto do templo, elas se recolhem perto ali da vinha, né? E vocês saem da vinha e pega ali cada uma a sua mulher e leva para a cidade. Quando os filhos de Israel vierem reclamar a nós, né, nós vamos dizer, é justo porque nós matamos todos da tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim ela se tornou muito pequena por conta disso, tá bom? Houve uma grande matança lá entre eles. É uma história bem triste aqui. Como que eu poderia compartilhar com vocês? Eu só fiz um resumo aqui e dei uma suavidez ainda, né? O texto ele é muito pesado mesmo, na verdade. Mas o que nós podemos aprender com esse texto, tá bom? A gente vê aqui que o povo ele estava completamente sem Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós acabamos fazendo barbárie, coisas horríveis, tá bom? O último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, termina da mesma maneira que eu havia começado a mensagem. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? E o que eles achavam que era reto aos olhos deles não era reto aos olhos do Senhor. Então aquela propaganda, né? Se eu me sinto bem, tá bom, né? O importante é ser feliz, não vai nessa, porque muitas vezes o que a pessoa pensa que é felicidade para ela é uma iniquidade. Uma iniquidade nunca foi felicidade. Então, eu vou terminar com uma pergunta aqui, na verdade duas, tá bom? O escuro, né? O escuro existe, né? Uma das perguntas. Cientificamente, o escuro não existe. O que existe é a ausência de luz, tá bom? Então, cientificamente, o escuro não existe. O que existe é um lugar no qual não é iluminado, tá bom? E essa é uma pergunta com resposta bem óbvia para a próxima pergunta que eu vou fazer, que é: o mal existe? A gente vê o mal em vários lugares, mas na verdade o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus. Quando as pessoas têm a ausência de Deus na vida delas, elas se tornam perversas. Então nós vemos todas as vezes aqui, quando o povo de Israel eles se afastaram de Deus, eles se tornaram perversos e teve essa história horrível aqui no livro de Juízes. Terminando, né, para esclarecer melhor essa mensagem, eu diria aqui, né, o peixe, por exemplo, o peixe ele não pode viver fora da água. Se ele sair da água, ele morre, né? A árvore, ela é na terra, né? Ela é plantada ali na terra. Se nós tirarmos a árvore da terra, ela para de receber os nutrientes dela e morre. Igual nós, os seres humanos, né? Nós temos vida em Deus. Se nós ficarmos afastados da presença de Deus, nós morremos. Então, o mal,
o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus na nossa vida. Quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se tornando pessoas piores. E quando nós vamos nos aproximando de Deus, fazendo a vontade dele, nós vamos nos tornando cada vez pessoas melhores, tá bom? Então eu termino com essa pergunta aqui para vocês, a mensagem de hoje. O que você está fazendo para se aproximar de Deus? Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.